Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Cá estamos mais uma vez para cultuar o Senhor aqui na igreja. Eu convido os irmãos que estão aqui a se colocarem de pé. Você que está em casa, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça nesta noite, que o seu Santo Espírito esteja na condução deste trabalho, que tudo que seja feito seja para glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, porque a tua misericórdia, Senhor, tem sido sobre as nossas vidas. Pai amado e querido, nós te somos gratos porque o Senhor tem manifestado o teu amor para conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, obrigado por todos os momentos o Senhor não ter nos desamparado, Senhor, você tem estado ao nosso lado. Pai amado e querido, nós pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito venha estar conosco nesta noite e que ele venha fazer segundo a tua vontade todo o teu propósito, Senhor. Pai amado, que cada louvor, que cada palavra, que cada mensagem que venha a ser dita, venha, Senhor, exaltar a ti e bendizer o teu santo nome. Deus, fica conosco nesta noite e faz segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos iniciar louvando mais um hino. Já está sendo de costume, né? Iniciar o culto louvando. Vamos louvar a Deus nesta noite. Tanta gente soltando a sua voz, rendendo adoração a homens mortais, tal como a simples flor que desabrocha, cresce e seca e vai ao vento. Eu vejo muitos gritando loucamente em grande emoção quando um atleta esportivo marca um gol. Mesquinha alegria que dura pouco tempo. A minha voz se ergue pra adorar a Jesus Cristo. Meu canto só tem o objetivo de exaltar o nome que é sobre todo nome. Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, príncipe da paz, outro igual não há. Só quero te exaltar. Reis da terra se prostrem, potestades adorem, toda a criação louva e no céu se ressoa. Glória ao Cordeiro, glória ao Rei. E por isso eu me entrego, minha voz eu oferto em reconhecimento ao seu poder supremo. Cristo, te exalto para sempre. Amém. Tantas pessoas exaltam os conceitos de uma religião, seguindo os seus rituais com tanta devoção, se esquecendo que Jesus é bem maior que isso. E tantos outros que falam de si mesmo com exaltação, se vangloriam dos seus atos sem moderação, demonstrando a todos grande egoísmo. A minha voz
se ergue pra adorar a Jesus Cristo. Meu canto só tem o objetivo de exaltar o nome que é sobre todo nome, Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, príncipe da paz, outro igual não há. Só quero te exaltar. Essa terra se prostrem, potestades o adorem, toda a criação louva, e no céu se ressoa. Glória ao Cordeiro, glória ao Rei dos Reis. E por isso eu me entrego, minha voz eu oferto, em reconhecimento ao seu poder supremo. Cristo, te exalto para sempre, amém. A minha voz se ergue pra louvar a Jesus Cristo. Meu canto só tem o objetivo de exaltar o nome que é sobre todo nome, Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, príncipe da paz, outro igual não há. Só quero te exaltar. Essa terra se prostrem, potestades o adorem, toda a criação louva, e no céu se ressoa. Glória ao Cordeiro, glória ao Rei dos Reis. E por isso eu me entrego, minha voz eu oferto, em reconhecimento ao seu poder supremo. Cristo, te exalto para sempre, amém. Cristo, te exalto para sempre, amém. Amém. Todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias. Os irmãos que estão em casa, estejam abrindo suas Bíblias em Salmos, no Salmo 146. Amém? Salmo 146. Amém, irmãos? Vamos lá. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurados aquele que tem o Senhor, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara os órfãos, o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Gostaria de pedir para a irmã Lucimar estar orando nesta noite. Pai, nós te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, a tua santidade. Te glorificamos por esse momento tão sublime, Senhor, em que podemos
ouvir a tua voz através da tua palavra, entoar cantos de louvores ao teu nome, que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor, pertence só a ti, Senhor. Te louvamos porque tua palavra diz que o Senhor solta os encarcerados. O Senhor é o nosso Deus, nós podemos te louvar, Senhor. Nossa alma te louva nessa noite, te agradece. Te rendemos louvores, Senhor, a tua santidade. Te glorificamos por tua presença em nosso meio. Assim como tua palavra tem alcançado-nos aqui nesse lugar. Alcança aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nos vendo, todos aqueles que estão unidos nesse momento, que em nome de Jesus, teu Santo Espírito, assim como tem dado essa alegria ao nosso coração, esse gozo que só o Senhor pode dar, que aqueles que estão em casa estejam recebendo também, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Abençoamos, ó Deus, cada irmão que está nesse momento louvando, cultuando o teu nome conosco. Te louvamos por tua presença. Te apresentamos a cidade de Lucena, Senhor. Abençoe essa cidade. Faz recuar, Senhor, todo o perigo que nós temos visto e ouvido. Pai, em nome de Jesus, neutraliza toda ação, ó Deus amado, contrária. Vai ao alcance, ao encontro daqueles que estão necessitando. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, que sintam o teu toque em suas vidas. Esteja a restaurá-los, Pai. O Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Deus que nos sara. O Senhor é quem nos sara, Senhor, de toda enfermidade. Pai, alcança, Senhor, o nosso estado, nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua igreja se levante em uma só voz, para te glorificar, te exaltar e te buscar, Senhor. Buscar a tua face, ó Deus de Israel. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de agradecer a vocês que estão neste momento nos assistindo. Quero convidar o pastor Luzimário para estar louvando com alguns hinos nesta noite. Amém? Meus queridos irmãos, a graça e a paz de São Jesus. Aqui nós somos bem pouquinho, mas o Senhor Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente. E nós louvamos porque a presença do Senhor é suficiente para nos trazer a alegria que nós precisamos. Eu quero desde já louvar a Deus por cada irmão que se encontra sintonizado, né, ouvindo essa transmissão ao vivo, como também os irmãos que estão aqui, poucos irmãos, que são muito pouquinho. Também eu agradeço muito ao nosso irmão Manuel da Silva, que veio nos apoiar aqui com o violão. Então vamos cantar como os bons congregacionais, vamos cantar os 65, amém? Quem tiver salmos e hinos, os 65, pega aí num sol maior, meu irmão, por favor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, Deus,
as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Canta, igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Oh, aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que dele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Oh, aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier nos céus, oh glória, se eu buscar no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é o que fez os céus e a terra, é o Deus que nós servimos, é o Deus que alegra nossos corações, mesmo em tempo difícil, há motivo para nós glorificar esse Deus que é grande, que é maravilhoso. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração para sempre. Aleluia. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas. Jesus, aleluia, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, oh aleluia,
traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Oh, aleluia! Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, oh aleluia, rios de águas vivas, flui dentro de mim. Tu flui, Senhor, és manancial, fonte inesgotável. Oh, aleluia! Traz vida ao coração, como o rei Davi. Aleluia! Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Oh, aleluia! Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas nos céus, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que o sol venha escurecer, aleluia, o meu Deus permanece fiel.
eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, aproveita o tempo, vou adorar, cantando louvores a Deus. Aproveite esse tempo que Deus está lhe dando para você louvar, para você bendizer o nome dEle. Nós temos motivo de sobra para exaltar o nome do Senhor, para glorificar aquele que nos salvou, que nos libertou do império das trevas, que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Não vamos pensar no que nós estamos vivendo hoje, porque isso aí, o mundo todo está em aflição, mas nós que temos a promessa da vida eterna, precisamos levantar a cabeça e saber que ainda que faltem todas essas coisas, que ainda falte peixe no mar, que ainda falta o trabalho, que as lojas não estejam todas fechadas, todavia continuaremos louvando ao Deus de toda graça, ao Deus de toda glória, aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos perdoou, que nos deu a promessa da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos e nós passamos a palavra ao nosso querido irmão Jean. Amém, irmãos. Irmãos que estão aí nos assistindo, vamos voltar, né? Semana passada a gente estava bem cheio de coisa, terminou não fazendo interação com vocês, mas vocês que estão aí assistindo podem comentar aí no nosso Facebook, colocar para fazer pedido de oração, fazer algum comentário, que no final nós deixaremos fazendo esse momento, trazendo vocês um pouco mais para perto da gente, certo? Como já era de costume. Eu gostaria de ouvir Lucas louvando e em seguida Emily, Mini, Lucas. Então ele já aproveita e já segura, né? Vai trazer a palavra, a meditação desta noite. Eu falei Emily estava correndo, eu digo, oxente, Emily. Lucas. Amém? Então Lucas louva ao Senhor e em seguida já segura na mensagem. Enquanto o Lucas vai se organizando, aí vocês vão interagindo aí com a gente, participando, comentando, fazendo seu pedido de oração, que no final após a mensagem nós estaremos lendo, ok? Amém, irmãos. Saúdo todos aqueles que nos estão assistindo na paz do Senhor. E realmente foi pego um pouco de surpresa aqui, né? Mas vamos assim louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande
é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. E aqui estamos nós mais uma vez. Boa noite a todos, principalmente aqueles que estão aqui conosco neste momento, também aqueles que estão nos escutando em sua casa. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que a sua palavra assim possa ser aplicada em nossos corações nesta noite. Que de fato nós possamos estar atentos àquilo que Deus irá falar às nossas vidas, aos nossos corações. Que Ele ministre primeiro ao meu coração e logo venha também a ministrar ao coração e à vida de cada um dos irmãos. Amém? Peço a todos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, do capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13 diz assim. A minha versão acredito que é a versão internacional. Então ela tem algumas diferenças, porém o intuito é que a palavra de Deus de fato ela seja assim exposta aos nossos corações e com clareza e entendimento. Amém? Então esse capítulo 13 ele tem por título que se chama o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso.
não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito irá desaparecer. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus, te damos graças por esta noite, ter nos dado assim, Deus, a graça e a misericórdia e tua bondade de estarmos aqui presentes nesta noite, Senhor. De estarmos vivos, Deus, com saúde, Senhor. De estarmos aqui, Deus, podendo cultuar e engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, por toda a tua bondade e as tuas misericórdias para com cada um de nós. Que neste momento, Senhor, a tua palavra ela venha ministrar aos nossos corações. Que fale, Deus, a cada um de nós que está aqui nesta noite, Senhor. Que teu Santo Espírito venha nos tocar, Senhor, e assim operar em cada um de nós de acordo com aquilo, Deus, que precisa ser ainda trabalhado, com aquilo que precisa ser, Deus, tratado em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por esses dias eu estava meditando muito em relação a esse versículo e esse capítulo em relação a, principalmente, esse tema que é o amor. Não estou romântico. E como a maioria me conhece, também não sou tão romântico assim. Mas é interessante nós abordarmos um pouco sobre essa questão do amor. Que amor eu estou falando? Justamente não tem nada a ver com essa questão do romance. Muitas pessoas, inclusive, chegam a utilizar esse texto de 1 de Coríntios 13 para fazer recitações amorosas, alguns para meditarem, outros até para usarem esse texto em casamento. Até como existe um filme, a qual eu acredito que a maioria aqui já assistiu ou conheça, né? Que fala justamente na hora do casamento esse versículo, esse capítulo, o capítulo 13 de Coríntios. Mas eu queria trazer aos nossos dias em relação a como é a prática de fato do amor, daquilo que Deus ele está falando em sua palavra, nesse capítulo aos nossos corações. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de que nós fizéssemos assim uma análise um pouco esmiuçada em relação ao que esse capítulo ele vai querer falar aos nossos corações e ele vai trazer às nossas vidas. Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa, que aqui, quando nós lemos esse capítulo, o amor, ele se entende como algo que vai muito além do que os sentimentos. Quando nós começamos a ler esse texto, quando nós começamos a esmiuçar e entender perfeitamente o que é o amor do ponto de vista bíblico, nós entendemos que a questão do sentimento é apenas um sentimento qualquer. A questão de que muitos associam o amor somente àquilo que se sente quando uma pessoa está bem ao lado de outra pessoa, seja por amizade ou até mesmo em relacionamentos amorosos. Não obstante, nós vamos trabalhar o amor, trazer esse tema aqui nessa noite, no ponto de vista bíblico, como Deus entende e nos traz a questão do amor para cada um de nós. E o que de fato é o amor em nossas vidas e como ele deve ser de uma certa forma praticado. Então, em primeiro lugar, esse ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a questão de que o amor, ele não é um sentimento somente. Ele vai muito mais além de que simples sentimentos. Quando nós começamos a abordar assim a palavra, que ele começa a falar a partir do versículo 4, nós entendemos que vai muito além de sentimentos, quando começa a mostrar que o amor ele é paciente, é bondoso, não existe inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Entendemos aqui que são ações práticas. Se nós formos entender de fato o que é o amor,
ele de fato ele vai estar muito mais relacionado com as questões práticas das nossas vidas. É dessa forma como você vai entender se você começar a ler a Bíblia, desde o começo até o final dela. Vamos perceber que o sentimento pouco é ilustrado em relação à Bíblia, que muitas vezes Deus vai falar aos nossos corações, às nossas vidas, principalmente tendo a ênfase daquilo que vai ser a ação do amor. Vamos, ao decorrer também desse estudo, desse breve estudo, trazer como são as consequências do amor para a vida de cada uma das pessoas. Então entendemos em primeiro lugar que o amor ele não se resume somente a uma questão de sentimentos. Não é somente por eu me alegrar ou me satisfazer com uma pessoa que está próxima a mim que eu vou dizer que essa vai ser a prática do amor. Porque se for com isso, nós vamos entender aquelas palavras que Jesus trouxe em relação aos evangelhos, quando falou. Antigamente vocês ouviram dizer que normalmente ame aquele que ame e tudo mais, mas eu lhes digo mais, que não só ame aquele que o ama, mas também ame aquele que o aborrece. E esse amor estava sendo trazido para todas aquelas pessoas que estavam ali, no sentido de que seria a entrega. O maior amor que já houve na humanidade foi o quê? Foi a entrega do Filho Jesus por cada um de nós. Então, quando nós começamos a entender as qualidades do amor, vamos ver que ele é algo muito mais, ele é algo muito mais assim, absoluto, algo muito mais grande, algo muito mais relativo do que uma coisa muito absoluta, muito pequena, que venha se reduzir apenas a um sentimento. Porque aí do mesmo jeito, se nós formos trazer em relação à palavra de Deus, vai enquadrar aquelas palavras no qual Deus fala em que do que adianta muitas vezes você estar fazendo a questão da caridade, das boas obras e de tudo mais, se não houver amor em seu coração. Do que vai adiantar também que você olhe para um irmão e diga, eu te amo, Deus te abençoe, mas também nunca faz nada por esse irmão. Sequer pergunta para saber se esse irmão está bem. Então, que tipo de amor vai ser esse em nossas vidas? Um tipo de amor que simplesmente ele vai ter uma questão da fala, uma questão apenas de ser algo menos prático e de ser apenas algo verbal. Eu acredito que não, irmãos. Quando Deus fala o amor aos nossos corações, quando Deus expressa a questão do amor em sua palavra, vai muito mais além da fala, vai muito mais além das palavras. E vai principalmente a questão da prática. Dessa forma, irmãos, nós temos que ter cuidado, de certa forma, porque muitas vezes somos levados a essa questão de acharmos e associarmos que somente o amor, ele é pelos bons sentimentos que temos para uma pessoa. Se for dessa forma, estaremos agindo de forma errada. Porque o próprio Jesus, ele mandou que amemos aos nossos inimigos, amemos aqueles que nos aborrecem. Esse amor não necessariamente vai ser do sentimento, porque eu acho que vai ser muito difícil que eu, de uma hora para outra, olhe para o meu inimigo e nasça um sentimento de amor em mim, dizendo, eu te amo, meu irmão. É muito raro. E acredito que isso também partiria para um ponto de um certo charlatanismo em nosso meio. Se é que eu posso usar essa palavra. Porque seria apenas uma questão verbal de dizer, eu estou amando, não sei o quê, mas lá no coração só Deus sabe como está. De que forma eu posso expressar mais ainda que eu amo uma pessoa a qual eu aborreço? Praticando o amor com essa pessoa. Fazendo as coisas que eu faria também com uma pessoa a qual eu digo que eu amo. Falando em relação ao amor para a vida dessa pessoa. E como é difícil nós olharmos nos dias de hoje que a questão do amor ele está cada vez mais se esfriando. Já havia sido ditas profecias em relação a isso, quando nós pegamos principalmente o livro de João e outros livros, no qual eles começam a abordar que o amor de muitos ia esfriar, é justamente aquilo que nós já temos vivenciado dos nossos dias. Se nós formos pegar a questão das atitudes em relação ao amor, onde temos ido parar, irmãos? Se nós olharmos como tem sido em nossa sociedade, que o amor tem sido lidado, é da pior forma possível. Se nós olharmos em relação a como as pessoas têm agido nos dias de hoje, é muito complicado nós extrairmos algo de valor que nós de fato possamos dizer, nossa, como nossa sociedade respira o amor.
A prova disso, irmãos, são as coisas que nós temos vivenciado nos últimos dias. Quantas pessoas dentre nós estão doentes, estão enfermas, e desde meses que já vimos acompanhando essa situação. E qual tem sido a demonstração de amor de muitas pessoas, irmãos? Infelizmente, em muitas sociedades, em muitos vídeos que nós temos olhado, não tem sido das melhores. Como é que podemos dizer que há demonstração de amor, enquanto muitas vezes, simplesmente, as pessoas olham para o seu próprio umbigo e olham para muitos outros casos e pessoas e preferem ver elas mortas ou que se virem, cada um com suas próprias vidas. Enquanto que eu esteja bem, e que eu esteja realizado, e que eu esteja saciado é o que importa. Temos que ter cuidado, irmãos, porque quando estamos fazendo isso, estamos literalmente deixando de olhar para o nosso próximo, estamos deixando de praticar o amor ao qual Deus tinha falado em sua palavra. Quando estamos vivenciando esse caos e não olhar para o nosso irmão que está do nosso lado, seja o nosso vizinho, seja a pessoa que está passando por essa necessidade ou por essa prova, e não atender de acordo com aquilo que ele está de fato pedindo, melhor seria nem sequer ter dito para essas pessoas que somos cristãos. Quão difícil é termos que olhar em nossa sociedade e inúmeras vezes ver muitas pessoas dizendo Deus te abençoe ou Deus te recompense e tal, e a pessoa está lá passando fome. Então, do que adianta eu dizer simplesmente para uma pessoa Deus te abençoe, e eu vou embora sabendo a necessidade real que meu irmão está vivenciando? Isso não é amor, irmãos. Mas quando nós começamos a ler esse texto, nós vamos perceber que também ao fazermos isso, é uma das demonstrações do amor, mas não é necessariamente o amor em si. Então, quando nós começarmos assim a olhar em relação àquilo que a palavra nos fala, entenderemos, irmãos, que há muitas regras, muitas incumbências e muitas coisas que precisamos avaliar-nos a cada dia. A Bíblia, ela de certa forma, a cada manhã se renova em nossas vidas e ela nos traz algo que nós precisamos estar sempre esquadrinhando, que nós precisamos sempre estar refazendo em cada um de nós, porque não é fácil. Vivemos em uma sociedade que o sentimento, muitas vezes, é o que impulsiona a fazer as ações. Eu quero ser tido como uma pessoa legal, então eu vou lá. E hoje está muito isso em moda, em fama, de pegar o celular, sair gravando tudo. Então, eu sou, digamos assim, vamos colocar um exemplo, a pessoa é um youtuber. Então pega o celular, sai no meio da rua filmando, olha, eu sou uma pessoa bondosa, eu quero trazer algo de bondade para uma pessoa e tal. Então tira do dinheiro e dá para aquela pessoa que está lá na rua, se não pega um monte de comida e oferece para aquelas pessoas, ou dá um emprego para uma pessoa que não tem. Enfim, temos que entender uma coisa, irmãos, que se o sentimento maior por trás daquilo for simplesmente em relação a fazer que mais seguidores possam ir atrás daquela pessoa, infelizmente, ali não há amor. Infelizmente, o amor passou longe daquilo. Porque a atitude em si de que a pessoa deve ter é de muito mais além do que simplesmente estar tendo seguidores, mas de ver que aquelas pessoas estão passando por necessidade, estão passando por aflições e fazer com que elas possam de fato serem supridas em relação àquilo que elas precisam e dizer com aquilo: eu te amo. É a pessoa estar se doando em prol do seu irmão. É a pessoa estar se doando em prol de um bem comum. Esses são um dos desígnios em relação àquilo que nos leva o amor. Então, por muitas vezes, nós deixamos que os sentimentos, as pulsões que temos dentro de nós, que nos levem às ações, elas falem muito alto. E deixamos que a razão e a verdadeira identidade se afastem daquilo que de fato era para ser. Uma referência em relação a isso, irmãos, nós temos no livro de Jeremias, do capítulo 17, do versículo 9 ao 10, onde lá vai dizer que o coração, ele é enganoso. Em Jeremias, do capítulo 17, do 9 ao 10, diz da seguinte forma: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa,
e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, com isso, a palavra de Deus está deixando muito claro que Deus ele examina o mais íntimo dos nossos corações. Que Deus ele examina de fato o mais íntimo daquilo que nós possamos fazer. Então, não há como enganarmos, em primeiro lugar, a Deus e segundo, nem a nós mesmos. Não há como dizermos simplesmente ao nosso irmão, eu te amo, quando de fato Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações. Não adianta muitas vezes nós dizermos, irmão, eu lhe peço perdão e tudo mais, quando muitas vezes o nosso coração está longe de querer perdoar. E é aí também onde precisamos pedir a ajuda de Deus para entendermos de fato o que o amor de Deus vai falar através daquilo que nós vamos fazer, irmãos. Porque muitas vezes nós não somos nem sequer capazes de entender o verdadeiro amor. Temos que entender que até o amor que nós temos é Deus que concedeu a mim e a você. A maior prova de amor que habita em nossos corações, que está em cada um de nós, foi a máxima demonstração de Deus, tendo misericórdia da humanidade, tendo misericórdia da sua vida e da minha vida. E não podemos esquecer que essa prova de amor foi tão grande, que comprou as nossas vidas, que estavam perdidas, que comprou e nos trouxe a vida e a vida eterna, de fato, em Deus. E o interessante, irmãos, também, em nós abordarmos essa questão do amor, tendo em vista esse capítulo de 1 de Coríntios, capítulo 13, é que ele traz uma questão muito mais além. Nos primeiros versículos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então entenda, irmãos, aqui Deus ele está pegando 4 pontos exclusivos que nós muitas vezes vivenciamos em nossa sociedade, em nosso contexto. Primeiro, no contexto cristão, ele vai falar a questão das línguas e das profecias. Tem muito cristão que acredita que somente a questão de falar em línguas, em saber profetizar, em ter esse dom, a pessoa ela está completamente revestida de Deus, ela está transbordando de Deus, ela está tendo essa paz, esse amor. Irmãos, não se deixe enganar. A Bíblia aqui está sendo muito clara. Ainda que falemos a língua dos anjos, ou seja, ainda que você tenha o maior dom da igreja, o maior dom que a igreja aqui possa ter, ainda que você seja pastor, ainda que você seja um evangelista, ainda que você seja um profeta, ainda que você seja aquilo que de fato Deus lhe proporcionou ter esse dom, essa graça. Mas ainda que você tenha tudo isso, se por algum acaso você estiver deixando o amor de lado, você vai ser nada. É isso que Deus está expressando aqui em sua palavra. Ainda que eu tenha isso, e ainda que eu seja capaz de ter uma fé, é capaz, irmãos, de ter fé e não ter amor. É isso que aqui está nos dizendo, que sim, é capaz. De nada adianta que você tenha o sentimento de fé e diga, de fato, eu acredito em Deus e tudo mais. Mas se você não tiver amor, você nada será. E se o verdadeiro amor não pousar em você, você ainda nem sequer é salvo. Porque o verdadeiro amor, a definição da palavra amor, é Deus. O Deus ao qual nós servimos, Ele é o próprio amor. E de nada adianta que de fato você diga que tem fé, que acredita em Deus, que de fato eu posso operar e fazer milagres, posso fazer maravilhas através de Deus que me deu esse dom e tudo mais. Deus pode até usar a sua vida sim,
Quantas vezes nós nos vemos aqui em passagens, em questões do Antigo Testamento, quantas vezes Deus nos usou pessoas para fazer coisas miraculosas, coisas milagrosas e tudo mais. E muitas delas acabaram o seu caminho em perdição. Se Deus quer, irmãos, Ele pode usar até mesmo os animais, assim como Ele usou uma mula para falar com o profeta. Se Deus ele foi capaz de usar um animal para falar e dar assim, de certa forma, um recado, uma profecia qual Deus estava querendo dar para aquele profeta, quanto mais a mim e a você, irmãos. Deus pode nos usar, mas isso não quer dizer que nós vamos estar cheios do amor, que nós não vamos estar cheios de Deus. E onde é que está essa diferença? Vai estar em quando nós de fato nos entregarmos a Deus. Enquanto nós de fato reconhecemos que não somos nada diante de Deus e que precisamos a cada dia mais e mais dEle. E pedir a que seu Santo Espírito possa assim usar as nossas vidas e invadir e inundar os nossos corações, irmãos. Que só dessa forma nós entenderemos de fato o que é o amor. E o amor de Deus de fato repousará sobre a minha e sobre a sua vida. E aí o quarto ponto que também aqui vai falar é em relação à prática das boas obras, como eu tinha acabado de falar. Que isso também não tem muito a ver com o amor. Perceba aqui que no capítulo 13 de 1 de Coríntios, ele vai ser muito profundo, porque ele vai pegar as 4 coisas que muitas vezes queremos associar com Deus. Ele vai falar justamente sobre o dom de línguas, a profecia, a fé, a prática das obras. Ou seja, com isso Deus está querendo dizer isso em outras palavras. Por mais que você, ser humano, ache que pode fazer alguma coisa que seja capaz de me ter, capaz de me agradar, você não pode fazer nada. Com isso nós vamos até mesmo estar entendendo, irmãos, que sem Deus nós nada somos. Com isso nós vamos entender a dependência de Deus em nossas vidas. Com isso Deus está querendo assim ministrar aos nossos corações que somos dependentes dEle. E que a questão justamente de nós olharmos essas bases em relação à fé, em relação à prática das boas obras, em relação a tudo aquilo que nós, quanto humanos, possamos fazer, nada disso vai ser capaz de sermos aptos a ter Deus em nossas vidas. Com isso, o próprio Deus ele está querendo nos mostrar isso. Vocês não são capazes. É o amor mais puro. É o amor de Deus que se instaurou em nossas vidas. Então temos que entender esse primeiro ponto. O ponto daquilo que nós somos de fato chamados. O nosso chamado verdadeiro. Que vai muito mais além dos dons a qual Deus está nos usando. O nosso chamado verdadeiro que foi o de sermos filhos de Deus. Esse é o primeiro chamado ao qual Deus faz em nossas vidas. E posteriormente, aquilo que Ele vem operar em nosso ser, em minha vida, em sua vida, de acordo também com o dom a qual Ele vai assim outorgar, pela sua graça para cada um de nós. Mas temos que entender esse princípio claro, irmãos. Que se não fosse Deus em nossas vidas, de nada nos valeria. Não existe um justo sequer. E como um exemplo claro que nós podemos entender aqui na palavra de Deus, é até mesmo onde nós temos a referência em relação a Cornélio, que está escrito no livro de Atos, que inclusive a Bíblia deixa muito claro que ele praticava as boas obras, era um homem justo, piedoso. Mas ele ainda precisava de quem, irmãos? Precisava conhecer Deus. Ele ainda não tinha nascido de novo. E quem pode operar isso em mim e em você? O Espírito Santo de Deus. Então, uma vez em que nós somos chamados, uma vez em que nós temos a questão da graça de Deus sendo estendida e sendo assim iluminado em nossos corações e em nossas vidas, nós podemos também partir para o próximo ponto, em relação às características do que é o amor. Uma vez que nós entendemos aquilo que Deus fez em nosso viver e que por nós mesmos não seríamos capazes sequer
de receber esse dom gratuito de Deus. Então agora sim nós podemos entender o amor de Deus em nosso viver, e não só entendê-lo, como também praticá-lo. E aí é onde nós vamos entender as próximas práticas em relação àquilo que é o amor. A partir do versículo 4. Em primeiro lugar, o amor, ele vai ser tido como algo paciente. E como isso para as nossas vidas muitas vezes é difícil, irmãos. Vivemos hoje em uma era, vivemos hoje em uma sociedade em que tudo tem que ser assim, no estalar de dedos. Como é difícil nós termos a questão da paciência em nossos dias. É muito complicado nós lidarmos em relação a isso quando estamos em uma sociedade em que é a sociedade do já, do que tem que ser agora. Consequentemente, nós entendemos que a paciência, ela é uma questão da espera, do sentimento da espera. Mas eu acredito que a paciência ela vai além de somente ser a espera. A paciência ela também vai ser quando nós atuamos, mas quando nós atuamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós sabemos, temos esse discernimento de ouvir a voz de Deus, a maior paciência vai estar sendo praticada em nossas vidas, irmãos. A forma como Deus fala em nosso viver, em cada um de nós, tem uma forma diferente de Deus falar e assim se mostrar por cada um de nós. Mas a paciência em sabermos esperar é um dom, irmãos, que eu acredito que um dos mais difíceis a termos nos nossos dias. Inúmeras vezes Deus vai se mostrar ser alguém longânimo, compassivo, paciente. Se não fosse pela misericórdia, a bondade, a paciência de Deus em nossas vidas, já teríamos sido exterminados, irmãos. De certa forma, um dia desses eu estava escutando uma pregação e a pessoa falou de uma forma muito enfática. Ele pegou e disse, muitas vezes nós pensamos em nosso dia a dia, e se nós fôssemos Deus, seria que nós teríamos tido a santa paciência de esperar até agora, por tudo aquilo que o homem já tem cometido, irmãos. Porque acredito que se muitos de nós estivéssemos no lugar de Deus, já teria fulminado a humanidade desde o início. Assim, quando surgiu o primeiro pecado, já teria muito bem exterminado logo toda aquela... Dito, pronto, acabou aqui, ponto final. Eu já sei o que vai vir depois, não quero saber. Então, teria assim eliminado. Se fôssemos nós, nos dias de hoje, teríamos agido dessa forma. Mas Deus, Ele é tão paciente, irmãos, tão compassivo e tão benevolente, irmãos, que Ele demonstra a sua paciência ao ter a sua misericórdia derramada em mim e em você. E eu acredito que estamos em um tempo muito difícil de termos a questão da paciência e como as coisas têm mudado. Nesses dias eu estava até comentando com algumas pessoas que em relação a essa doença que estamos vivenciando, e muitas pessoas já têm se sentido muito chateadas e aborrecidas dentro de casa, e já têm reclamado e murmurado. Irmãos, como teria sido aquelas pessoas, principalmente na Guerra Mundial, em que muitos tiveram que ficar por anos reclusas dentro de casa. Esse mês e meio, assim, vamos colocar uns 2 meses que estamos aqui, encerrados, todo mundo fechados, cumprindo uma série de normas e de regras e tudo mais. Vocês têm noção do que é pessoas passarem anos dessa forma? Então, por isso, você tira um pouco da noção do que é, de fato, ser alguém paciente. Não estou querendo dizer com isso que, claro que nós vamos ficar assim ainda por muito tempo. Eu espero que não, até porque sabemos que a nossa economia não está mais como a de antes, né? E claro que estamos precisando de fato de que aos poucos, pela graça de Deus, nós possamos voltar ao normal. Não quero com isso passar um desespero ou uma desestimulação para os irmãos, mas pelo contrário, para que possamos refletir o que é a paciência. Será, irmãos, que de fato eu e você temos sido pacientes? Porque tantas vezes temos visto pessoas mais e mais com falta de amor. A falta de amor também está ligada em muito à questão da falta de paciência, irmãos. Quando nós vemos em como os nossos asilos, a cada dia mais eles têm enchido.
em como as mulheres hoje têm deixado mais o papel de mãe para a creche, em como tantas pessoas têm deixado que outras pessoas vão, e como ao escutar nos nossos dias em que algumas mães têm dado o relato, eu já não suporto mais o meu filho dentro de casa, eu já não suporto mais o meu marido dentro de casa, já não suporto isso, já não suporto aquilo, não sei o que, não sei o que. Será que você de fato está amando de acordo com a Bíblia quer que nós amemos? Porque o amor, ele é paciente. E se o amor é paciente, ele vai saber muito bem compartilhar aquilo que ele tem com o outro. Ao tratar essa questão da paciência, também vamos entender que aí vai entrar outro princípio, que aqui também vai nos falar, a questão do egoísmo. Não pode haver amor com o egoísmo. Não posso simplesmente dizer, eu amo a todo mundo, mas eu me fecho dentro da minha casa, ou sei lá, vou comprar umas terras lá para não sei aonde que ninguém conhece, vou me isolar lá, vou plantar, fazer tudo o que eu quero e pronto, vou morar sozinho, mas eu amo todo mundo. Como é que o amor de fato ele vai estar sendo praticado se eu vivenciar o amor comigo mesmo? Em segundo lugar, irmãos, quando nós vamos entender, é a questão que o amor, ele também é bondoso. A questão da bondade é de sermos justamente, colocarmos em prática aquilo que está também entrelaçado e muito em relação à paciência. No Salmo 145, no versículo 13, nos diz assim: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Onde há bondade, irmãos, consequentemente não pode haver malícia. Eu estou trazendo esses antônimos altos para que nós possamos ter esse discernimento melhor. Onde há bondade, não pode haver maldade. Onde somos bondosos, temos que entender que não podemos agir de má fé. Se é para ser bondoso, temos que ser de fato bondosos, assim como o nosso Deus, Ele é bondoso. O amor, além de ser paciente, de ser bondoso, aí traz outras características. Ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, ou seja, ele não tem orgulho de si mesmo, de dizer, nossa, que coisa boa que eu estou passando, de ver que os outros estão me elogiando e eu consigo, e isso é muito bom, isso é muito bacana, então é algo que me deixa melhor e tal. E o outro que se vire. Isso não é bondade, irmãos, isso não é amor. E isso também não é a empatia. O amor, ele não maltrata, ele não procura seus interesses. Vocês percebem, irmãos, que de acordo nós vamos lendo, ele pega e diz, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Ou seja, tudo aquilo que nos leva ao egoísmo, nada disso é o amor. Tudo aquilo que vem surgir somente de você, para você mesmo, isso não é amor. Então, por isso, nós podemos entender que o amor, ele é resumido em quê? Em Deus. Porque é algo que não sai de nós. Não tem como o amor perfeito sair de mim e de você, porque o amor perfeito é o próprio Deus. Tem pessoas lá fora que podem amar, sem dúvida amam. Todas as pessoas nascemos com o sentimento de amor e com a questão também o senso. E que esse senso, no meio cristão, nós chamamos da graça comum. A graça qual Deus derramou para todas as pessoas. Justos e injustos. Para pessoas que seriam salvas e não seriam salvas. Essa é a graça comum que Deus derramou para todos. Mas para entendermos essa questão do amor prático, do amor perfeito, é um amor que não pode surgir em nós homens. É esse amor que vem por essa graça a qual Deus concede em meu viver e em seu viver. Entendemos, irmãos, que ele não tem os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente. O amor também não guarda rancor. E aqui também vem a questão do perdão. Não existe amor sem perdão.
E inúmeras vezes, principalmente se nós formos lá no livro de 1 de João, principalmente o capítulo 4, vai falar direto em relação a isso. De que não existe a questão da prática do amor se não houver o perdão, não houver a compreensão de uns pelos outros. Eu espero, irmão, que você em sua casa, esses dias todos que você está passando aí dentro de casa, que você esteja refletindo mais se de fato você está fazendo o verdadeiro amor de Deus em sua vida, se você está colocando isso em prática em seu viver. Porque acredito que um momento como esse é quando nós podemos assim sentar e começar a analisar como eu tenho agido em relação à minha comunidade. Como eu tenho reagido em relação à minha igreja. Como é que de fato eu tenho me tratado em relação a fulano? Será que de fato eu perdoei aquela pessoa que frequenta o mesmo lugar que eu? E eu acho tão maravilhoso quando algumas pessoas agora vêm nos dizendo: irmãos, estou com tanta vontade de congregar, para poder assim estar com os irmãos, a questão da comunhão. Que bom, irmãos, porque isso, o afeto, ele é uma das demonstrações do amor. Mas viver em comunhão, viver sem haver dissensões, sem haver mágoas, sem haver rancor, sem haver interesses próprios, sem haver vanglória, sem haver a questão do egoísmo. Isso é o mais importante, porque aí é onde o amor ele vai estar sendo praticado mais e mais por mim e por você. Então, irmão, eu espero que você em sua casa, de fato, possa estar refletindo isso. De será que de fato eu tenho amado a meus irmãos e principalmente a Deus sobre todas as coisas? O amor, irmãos, também se demonstra através dos nossos sacrifícios humanos carnais. Quando nós somos capazes de deixar a nossa vontade de lado e deixar que a vontade de Deus seja maior sobre as nossas vidas, estaremos praticando o amor verdadeiro em cada um de nós. Eu não posso dizer simplesmente que eu amo uma pessoa, não posso dizer simplesmente que eu tenho o amor de Deus em minha vida, mas simplesmente ignorar o outro. Simplesmente deixar que todos esses pontos que estamos trazendo aqui, eles se façam ver em cada um de nós, sem haver sacrifício. De fato, irmãos, você tem amado a Deus? De fato, você tem demonstrado o seu amor para com Deus? Faça uma pequena reflexão. Nesses dias todos que você tem estado em casa, você tem reservado um tempo a sós com Deus? Se você em sua casa estiver dizendo: eu só tenho tirado tempo para Netflix, para os meus jogos, para cozinhar, para cuidar da casa, para fazer qualquer outra coisa, mas eu tenho me esquecido de Deus. Então que nessa noite, irmãos, de fato você possa estar refletindo o amor de Deus, que Ele um dia derramou em sua vida e que infelizmente você não está mais tendo esse amor por Ele. Que nós possamos assim, irmãos, nesta noite termos essa reflexão de entendermos o amor de Deus sobre cada um de nós, como Ele foi derramado. E que de fato, irmãos, nós possamos entender a questão de como o amor, ele é tido para cada um de nós. O amor, ele não está somente voltado para aquilo que é nosso, como eu acabei aqui de falar. O amor vai estar principalmente quando sai de nosso mundo e podemos ver aquilo que vem além. Eu só posso dizer que eu amo a Deus, de fato, quando eu pratico a sua palavra. Eu só posso dizer que de fato eu amo a Deus quando eu tenho amor pelas suas coisas, pela oração, pela palavra, leitura da Bíblia, pela comunhão. Se de fato eu não estiver praticando nada disso, como é que eu posso dizer que de fato eu amo a Deus, irmãos? Como é que de fato nós podemos dizer que amamos a Deus se não estamos praticando aquilo que Ele quer e no qual Ele se agrada, irmãos? Precisamos assim rever um pouco os nossos conceitos em relação ao que é o amor. O amor, ele não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Deus é verdade. Nada do que foge da verdade é de Deus. Porque tudo aquilo que vem da mentira, ele é de quem? Do diabo. Porque, como está escrito em João 8, capítulo 8, versículo 44, o pai da mentira é o diabo. Em Deus não habita mentira. Em Deus só habita a verdade.
Que nós possamos entender assim, irmãos, com essa leitura breve que nós fizemos em relação ao livro de 1 de Coríntios 13, que o amor, eu destaquei essas 3 características. Ele é paciente, bondoso e ele é verdadeiro. E quem é essas 3 características, irmãos? É o próprio Deus. Pelo qual nós podemos entender que em 1 de Coríntios capítulo 13 está nos dizendo parte das características do nosso próprio Deus. Que Ele é um Deus e que Ele é paciente, que Ele é bondoso, que Ele não se vangloria em si mesmo, no sentido de não que Ele não seja merecedor de glória, Ele é e muito mais, mas Ele tem um olhar de bondade, de amor para com a minha vida e com a sua vida. E que o amor, ele excedeu qualquer coisa de egoísmo. Você acha que seria fácil? Pensemos aqui entre nós, irmãos. Seria fácil para Deus deixar que o seu único filho Jesus fosse entregue por mim, por você? Deus abriu mão daquilo que era dele, para que assim pudéssemos hoje ter livre acesso a Ele, ao Pai. Que nós possamos de fato, irmãos, entender esse amor, entender a questão de tudo aquilo que vem a ser do amor. Ele no final ele pega e diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor ele nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Perceba que ele pega e deixa mais uma vez a questão das profecias, das línguas. Que isso é algo inferior comparado com o amor, que é o próprio Deus. E agora nós estamos conhecendo na nossa imperfeição e algo que não temos a certeza. E quando é que nós vamos conhecer o amor perfeitamente? Quando ele se manifestar. E quando vai se manifestar? Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Dessa forma, o amor ele se manifestará em sua mais grandiosa magnitude, em sua mais esplêndida magnitude em minha vida e em sua vida. Quando nossos corpos imortais serão transformados e revestidos da imortalidade e a corrupção será tirada dentro de nós, e tudo aquilo que nós acabamos de ler que não é e que não provém do amor vai ser retirado de nossas vidas. Quando isso acontecer, de fato nós vamos ser e vamos ter o amor em nossas vidas na sua plenitude. E isso daqui também é uma promessa para mim e para você. Perceba que aqui estão dizendo que aquilo que é perfeito ainda vai se manifestar. Uma promessa que Deus deixou para mim e para a sua vida. A perfeição virá. Que perfeição é essa? Jesus, que Ele vem para me buscar, que Ele vem para buscar você. Então que nós possamos entender também que isso é um motivo de alegrarmos, irmãos. Não olhando somente as coisas passageiras desse mundo, não olhando essa doença que é algo passageiro. E que coisas piores ainda vão acontecer, coisas melhores também vão acontecer. Mas que nós possamos entender ao final de todas as coisas que o amor perfeito, ele vai se manifestar em meu e em seu viver. E esse amor se chama Jesus. Que Ele vai, dessa forma, quando nos levar e tenhamos esse corpo tão imperfeito, transformado em perfeição. Quando acontecer assim conosco, irmãos, nós entenderemos o amor em sua totalidade, em sua plenitude. Termino as minhas palavras dizendo o versículo, a partir do versículo 13. No final de todas as coisas, o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. Porém, com a fé, a esperança e o amor, o maior deles é quem? O amor. Deus, Ele sempre foi desde o início. Ele é, Ele sempre será Deus. Ele sempre será o amor. O amor, ele existiu desde o início, desde o começo. Existe hoje, existirá até o fim. Então que você e eu nessa noite possamos entender, irmãos,
o quanto nós precisamos mais e mais desse amor de Deus sendo derramado em nossas vidas. E que a cada dia eu e você possamos, de fato, olhar para esse livro de 1 de Coríntios 13 e entender o que nós precisamos melhorar em nossas vidas, para que o amor de Deus, de fato, seja visto em meu viver e em seu viver. Que nós possamos deixar mais e mais de lado, irmãos, aquilo que não provém de Deus. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, porque por conta própria não conseguimos, que Ele venha nos capacitar e nos orientar em relação àquilo que nós precisamos fazer para que o amor de Deus venha a ser manifestado mais e mais em mim e em você. Que possamos pedir mais e mais a Deus paciência, que possamos pedir mais e mais a Deus transparência em nosso viver para com os nossos irmãos. Que não olhemos para nós mesmos, mas para que olhemos mais e mais a Deus, ao nosso irmão. E que assim a glória de Deus ela venha a ser manifestada em meu viver e em seu viver. Porque para isso, irmãos, eu e você fomos chamados para a glória de Deus. Entendamos, irmãos, que em primeiro lugar o amor ele nos invadiu. Em segundo lugar, ele nos transformou. E em terceiro lugar, ele será perfeito quando tudo isso passar. Quando nós nos encontrarmos com aquele que nos resgatou, então assim nós entenderemos o amor em sua mais perfeita criação. Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos meditar, irmãos, em tudo isso que foi falado. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando a vida de Lucas. Obrigado por ter trazido a meditação desta noite. Que Ele esteja lhe capacitando a cada dia na sua obra. Amém, irmãos? Chegou o momento da gente fazer as interações. Estamos chegando ao fim, mas antes disso a gente precisa trazer vocês aqui, né? O pessoal que está nos assistindo, aqui irmã Hélida, a irmã Rizomar, irmã Cida lá de Fagundes, um abraço para vocês, Nicole, o pessoal na casa da irmã Didinha. Que Deus esteja abençoando a família de vocês. Irmã Areta está conosco aqui, irmão Bruno, Elidinês, irmão Pedro, Magda, lá em Catolé do Rocha, está nos assistindo, que Deus esteja abençoando. Denise, João Pessoa, deixa eu ver quem mais, irmã Márcia, também de Fagundes, está conosco, Deus abençoe. Sirlene, Adriana Freire, irmã Edinha, certo? Um abraço para vocês, obrigado por vocês terem participado. Vamos aos pedidos de oração. Irmã Areta pede oração pela vida dela, né? E pela vida da família, também pelo nosso país. Vamos ver lá, quem também? A irmã Rizomar, que está pedindo oração pela família, pela cidade, pelo país. Amém, que Deus esteja nos abençoando, esteja fazendo com que tudo isso venha passar o mais breve possível. Irmã Adriana, né, está pedindo oração pela família. Que Deus esteja abençoando. O pastor Luzimário está com oportunidade para falar das suas considerações finais. Está orando. Amém. Meus queridos irmãos, estamos hoje chegando já no final desse culto. Hoje passou a hora um pouquinho do normal, mas nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos também motivá-los, aos irmãos, a fazer a divulgação para outras pessoas, não somente da igreja, mas que também no seio da igreja queira ouvir uma mensagem, uma palavra do Senhor, participar conosco. Então todos estão convidados. Eu quero nesse momento convidar você para a gente orarmos junto, pelas irmãs que pediram oração. Foi a Adriana, Areta e Rizomar. Marcelo Pimentel, nossa irmã Marcelo Pimentel está pedindo oração pelas famílias. Pede oração pela família. E Antônio Silva, que entrou agora, também está pedindo oração pela família dele. Quem? Antônio Silva. Antônio, tá certo. Então a gente vai vamos estar orando esses pedidos de oração dos irmãos. Depois a gente vai estar também encerrando com louvor. Amém. O Ruth chega aqui já perto do carrão aqui.
Então a gente vai também, nesse momento, irmão, pedir aos irmãos, desde já também eu quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs, que contribuíram com a cesta básica. Nós conseguimos enviar algumas cestas básicas para alguns irmãos necessitados. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que se empenhou, que foi atrás, que contribuiu, que o Senhor continue abençoando. A gente precisa formar aqui na igreja um banco de alimentos, para termos constantemente, para quando chegar um necessitado, a gente poder acudir. Então, a campanha não parou. A gente tem aqui uma campanha da igreja local, que é os alimentos aqui, e também temos também da aliança. Da aliança seria em dinheiro, para que possa também acudir aqueles missionários que moram mais longe, e não tem como enviar uma feira, por exemplo, a quem mora lá no Rio Purus, que lá está Eduardo e Donária. Então não tem como a gente enviar para lá, então a gente manda em espécie. O pastor Ornílio, que é o Ismael Ornílio, que é o presidente da aliança, ele fez um apelo, todos os dias ele faz um apelo que os irmãos contribuam. Inclusive, a gente também se encontra com os cofrinhos de missões, que a partir de domingo a gente vai estar com ele aqui na igreja. Alguns irmãos que, mesmo que não estão vindo aos cultos e queiram solicitar, então a gente, através do nosso irmão Diácono Naldo, estará alcançando a você, ou a minha pessoa mesmo estará indo levar na sua casa, se você não puder vir pegar aqui na igreja. Amém? Vamos orar nesse momento. Em seguida, vamos terminar louvando, cantando ao Senhor. Pai, nós queremos nessa noite, Deus, te agradecer pelo teu grande, infinito amor. Foi esse amor que nos alcançou. Foi esse amor que tem nos sustentado, que tem nos capacitado, Deus, a enxergar da forma que nós não conseguíamos enxergar. Nós queremos louvar o Senhor pela vida do teu Filho Jesus, que com tanto amor nos amou, que se entregou pela tua igreja. De tal foi este amor, é tão grande que é por nós. Queremos louvar o Senhor e pedir ao Senhor por esses irmãos que pediram oração neste momento. A Marcelo Pimentel, que pediu pela sua família, pela vida de Magda, Senhor, pela vida, Deus, de Areta, de Andréia, Senhor, pela vida de Antônio, por esses pedidos, esses irmãos que têm clamado pelo nosso país, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação. Senhor, nós precisamos ver a tua mão agindo. Deus, nós temos a certeza que o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer. Para ti não existe nada impossível, Senhor. Para ti não existe coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa agir, não possa fazer, porque o Senhor é Deus que está acima de todas as coisas. Tu és o Deus que faz o milagre acontecer. E nós cremos, Senhor, restaura o enfermo, restaura aquele que se encontra cansado, desanimado, aquele que se encontra, Deus, na sarjeta. Levanta, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que restaura as forças do cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Portanto, nesta noite clamamos por esses pedidos, pelo nosso país, pelos governantes do nosso país. Repreenda, Senhor, toda epidemia, Senhor, toda doença, Deus, toda tristeza, toda angústia, aquelas pessoas que se encontram desesperadas. Visita nesta hora pelo teu Espírito Santo, Senhor. Tu tens o poder para fazer o milagre acontecer, e a tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Nós temos a certeza que não te servimos debalde, Senhor. Nós louvamos e bendizemos ao teu nome pela palavra que ouvimos nesta noite, pelos cantos que foram entoados nesta noite, por esses irmãos que se encontram, Deus, sintonizados, Deus, na internet, Deus, pela tua igreja, em parte aqui conosco nesta noite. Nós oramos, ó Deus, e nós bendizemos o teu nome e te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Só maior. Então seria em dó. Dó.
divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo a transitar. Eis que dissipasse toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.